canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A gente continua muito ativamente atuando através do Grupo Situações. Toda semana está acontecendo muitas coisas através do grupo. O Grupo Situações é um grupo de voluntários que a comunidade montou nesse momento de pandemia para justamente socorrer situações em que tem pessoas passando por algum tipo de necessidade. Então, muitas pessoas têm sido ajudadas com alimentos, muita gente tem sido ajudada também com roupas, com móveis, botijão de gás, enfim, eletrodomésticos. Muitas coisas têm sido feitas e muitas pessoas têm sido abençoadas e alcançadas através desse projeto. Tem algo novo surgindo aí, através também do projeto Serrinha, que não é exatamente a mesma coisa do que o projeto Situações. Nós estamos diante do desafio da construção de uma casa, certo? A Cláudia, de repente, até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Cláudia, você toparia? Eu não pedi para você com antecedência, mas você toparia falar um pouquinho sobre isso? O microfone tem. O projeto Serrinha, como vocês sabem, então sempre tem esse objetivo de contribuir para a melhoria das casas e de reforma, né, de pessoas que precisam. Nós fizemos, como vocês sabem, né, a casa da Antônia, ajudamos na casa da Ana, fizemos uma reforma no banheiro da Ciane, depois não demos continuidade porque ela acabou se mudando, só ficou o pai dela. E agora surgiu uma outra oportunidade de ajudar uma família com 4 filhos. A localização não é propriamente na Serrinha, mas já é baixando o morro, no outro lado, perto da Mauro Ramos. Mas também, assim, uma família que está lutando, com crianças ainda pequenas, onde, assim, a Berenice, que a pessoa, né, tem, assim, uma história de vida também bastante conturbada, agora ela está tentando reunir as coisas e o lugar realmente não oferece condições. Então, nós decidimos, o Projeto Serrinha, fazer essa ajuda. Na verdade, é uma construção toda, então é um desafio bastante grande. Nós conseguimos um engenheiro que fez a planta, então toda, né, a delimitação da planta já está pronta, a lista de materiais que nós também colocamos. E vamos contar também com a ajuda, a construção vai ser feita por 2 venezuelanos que estão no nosso grupo de acolhimento dos venezuelanos. Então, eles também estão ajudando, fizeram também um preço que fosse possível, um preço acessível e bom para eles também. Então, uma parceria que nós estamos fazendo aí com eles. Então, assim, é um desafio, né, de nós termos o dinheiro propriamente para a mão de obra. O Projeto Serrinha já tinha, dos nossos brechós, que esse ano nós não fizemos, mas que nós tínhamos ainda do ano passado. E nós estamos com esse desafio do material de construção, que seria o próprio, né, quem quiser doar em dinheiro para a gente comprar o material, ou então quem tiver alguma porta, alguma janela. Esse projeto a gente já está assim com um passo adiante, justamente
no sentido assim, a gente já tem as medidas de portas e janelas, a gente já tem a medida do que a gente precisa. Então, se alguém tem em casa, né, alguma coisa próxima que a gente não consiga, né, adequar, ou então gostaria, eu quero doar uma porta, eu quero doar né, um objeto da casa, então também pode fazer dessa forma, né? Então a gente achou assim que também foi o avanço do projeto, porque a gente consegue atingir, né, mais pessoas, e as pessoas podem ajudar às vezes de outras formas. Às vezes uma sobra, né, às vezes o piso, por exemplo, né, uma metragem pequena, vai ser uma casa de madeira, justamente para ser mais rápida. Então tem piso, tem várias coisas, uma casa, né, de poucos metros quadrados. Então é isso, sim, fica o desafio, né? O vídeo ele mostra um pouco a história dela, nós na sequência vamos colocar outras coisas também para ficar bem público, e contamos com todos, a presença aí de todos ajudando, né? Alguns já ajudaram, a vaquinha tá sendo feita, então também, né, agradecer aí a todos que já ajudaram e também convidar também para ajudar quem ainda não fez. É isso. Muito bom, obrigado, Cláudio. A comunidade continua atuando e vão aparecendo novas frentes, novas pessoas, novas necessidades, e Deus vai levantando gente, né? As coisas vão surgindo, e parece que quando a gente se dispõe a ser instrumento, Deus vai colocando, né, os recursos também na mão. E ao mesmo tempo em que a comunidade se envolve com isso, Deus também não tem deixado faltar nada para nós, para a própria comunidade, não para nós como indivíduos, mas também para nós como comunidade, né? A gente estava com um receio muito grande de que fosse nos tornar um revés financeiro muito forte nesse momento. Por enquanto ainda não aconteceu, graças a Deus. E ficamos felizes por isso, porque Deus tem multiplicado recursos, Deus tem abençoado as pessoas, Deus tem cuidado de nós, e tem cuidado de nós para que a gente também possa cuidar de outras pessoas. Isso é um motivo de louvor, de gratidão, e vamos continuar fazendo o que Deus tem colocado diante de nós, diante dos nossos olhos, não vamos fechar os nossos olhos. Obrigado a todos que têm se disposto, saído de casa, de algum modo, né, até se colocado, em certo sentido, em risco, para poder socorrer pessoas, para poder ajudar pessoas, para poder estar perto de gente que estaria passando por situações muito difíceis, complicadas, como na última notícia que saiu no grupo Situações, né, gente que não tem um colchão dentro de casa para deitar, não tem colchão, né? Coisas que para nós são absolutamente básicas, e pessoas não as têm. Então, graças a Deus por essas iniciativas, por todas as pessoas envolvidas. E se você ainda não faz parte do grupo Situações, lá no Céu Te Comunica, o Romeu costuma jogar um link de acesso, você pode acessar. Não é um grupo de conversa, de bate-papo, é um grupo em que você apenas vai receber informações das coisas que estão acontecendo, que os administradores colocam lá, e nada mais, ok? E lá você fica sabendo das necessidades que vão aparecendo, e lá você também pode oferecer soluções para problemas que as pessoas possam ter, né? É assim que funciona o grupo de voluntários. É bastante básico, mas tem funcionado muito bem, ok? Na próxima terça-feira nós teremos mais uma sala temática. Dessa vez nós vamos ter uma conversa com a Suzane Legrade. Ela esteve na nossa comunidade por um tempo, enquanto fazia o seu mestrado na UFSC, e ela vem atuando com o que ela chama de educação para a paz. Ou seja, de tentar colocar algumas questões que estão relacionadas, de certa forma, a essa situação que a gente tem vivido nos últimos tempos, de bastante polarização, de, em certo sentido, alguns ódios recolhidos que as pessoas manifestam, não apenas por questões políticas, mas às vezes também são outras questões que aparecem. Então, ela tem trabalhado com a ideia de produzir consciência nas pessoas
para que, por exemplo, a gente possa se manifestar em relação às injustiças que a gente vê, mas sem que isso se transforme em mais ódio, em mais agressividade, mas fazer isso da maneira certa, fazer isso da maneira correta. Então, você é nosso convidado para fazer parte da sala temática na terça-feira, de ouvir um pouco sobre o projeto que ela tem desempenhado, que ela fez a tese dela em cima disso. Ela já trabalhou com refugiados na Espanha, ela já esteve no interior da África, ela tem um currículo vasto de atuação, e acho que vai ser muito importante, muito relevante poder ouvi-la nesse sentido, ok? No nome santo de Jesus, cantamos nossa redenção. A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta, a mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A gente ainda vai cantar
Uma música chamada Com Todo o Meu Ser, uma música que a gente já cantou algumas vezes em alguns anos passados aí. Eu espero que vocês lembrem bem. A letra continua aqui atrás para quem quiser acompanhar. Eu te adorarei, Senhor, com todo o meu ser, porque quebrantado estou, venho me render. Eu te seguirei, Senhor, enquanto eu viver. A quem tanto me amou, venho me oferecer. Pois tu és minha paz e o teu perfeito amor que sustenta a minha vida, lança fora o temor. Sim, tu és minha canção, meu louvor e adoração. Te entrego minha vida, me coloco em tuas mãos, Jesus. Jesus, eu te adorarei, Senhor, com todo o meu ser, porque quebrantado estou, venho me render. Eu te seguirei, Senhor, enquanto eu viver. A quem tanto me amou, venho me oferecer. Pois tu és minha paz e o teu perfeito amor que sustenta minha vida, lança fora o temor. Sim, tu és minha canção, meu louvor e adoração. Te entrego minha vida, me coloco em tuas mãos. Pois tu és minha paz e o teu perfeito amor que sustenta a minha vida, lança fora o temor. Sim, tu és minha canção, meu louvor e adoração. Te entrego minha vida, me coloco em tuas mãos, Jesus. Jesus. Vamos ter mais um momento de oração? Vamos, assim como estamos, vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, juntos, cada um em sua casa, mas juntos no mesmo Espírito. E como é bom te louvar, como é bom, apesar de não estarmos fisicamente no mesmo espaço, mas é bom te louvar
como comunidade. Como isso faz falta, que saudade que nós temos desse tempo de louvor, de adoração, de poder te engrandecer a uma só voz. Como isso tem feito falta, como isso gera uma saudade santa. Mas, ó Deus, obrigado que, apesar de não podermos estar juntos fisicamente, podemos fazê-lo através dessas ferramentas eletrônicas e também através delas o Senhor age, também através delas o Senhor toca o nosso coração por meio da Tua palavra, por meio do louvor. O Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado por isso. E fala agora o nosso coração por meio da Tua palavra, que ela seja inspirada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, quero convidá-los então para um momento de reflexão. E eu pediria agora se o Carlos pode me jogar de volta como host aqui, porque não estou conseguindo compartilhar a tela. Ok, obrigado. Ok, hoje a gente quer falar sobre esse tema simples como as pombas, prudentes como as serpentes. A gente quer falar um pouco sobre orientações para caminhar em paz num mundo conturbado. Algumas orientações de Jesus nesse sentido. Por que falar desse tema? Bom, porque existe inegavelmente um clima de hostilidade no ar. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse clima de hostilidade que a gente tem vivido e experimentado nos últimos tempos. Não é de agora, não começou agora nesse momento de pandemia, já bem anterior, já vem do tempo das últimas eleições e antes dela. Mas em meio a essa pandemia a gente também mergulhou numa crise política, a gente continua polarizado e parece que as hostilidades elas vão se avolumando, elas vão crescendo. E é sempre assim, né? Quando a gente tem polarizações, essas coisas se retroalimentam, né? Enquanto ambos os lados continuam batendo, eles cada vez se fortalecem mais. E eu tenho a sensação, e realmente essa é uma sensação que eu tenho, eu quero compartilhar essa sensação com vocês, talvez tenha mais gente que se sinta assim, talvez algumas pessoas não vão ter o mesmo sentimento, mas para mim me parece que cavaram duas trincheiras imaginárias e as pessoas são empurradas lá para dentro, quer elas queiram, quer não. E a gente tem que ficar pisando em ovos em relação aos comentários que a gente faz, porque senão você imediatamente é arremessado para dentro de uma dessas trincheiras. Por exemplo, se você faz alguma crítica ao atual governo, talvez algumas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, você é um comunista, você é contra a família, você é contra os valores tradicionais, você quer ver o Brasil mergulhar na mesma crise que aconteceu com a Venezuela. Alguma coisa nesse sentido vem, né? Se você faz algum tipo de contraponto às críticas do atual governo, aí então você é fascista, você é aliado de um assassino, você odeia os pobres e você é um apoiador da ditadura. E é difícil de conversar, né? Porque é 8 ou 80. Não existe um meio termo, não existe uma condição, uma capacidade de ponderar coisas, de tentar enxergar alguma coisa de bom em qualquer um dos lados, porque para ambos os lados nós estamos diante de uma briga entre o bem e o mal, e os dois lados se consideram o bem lutando contra o mal. Para ambos os lados isso é uma questão crucial, de que eles estão defendendo o bem contra os malvados. Os malvados são os outros. E aí uma grande parte de nós fica no meio dessa situação toda. A gente fica tentando dizer, olha, por favor, eu não faço parte dessa briga,
estou tentando apenas colocar uma ideia aqui, mas não. Se você colocar a sua ideia, ela vai cheirar mais para lá ou mais para cá e imediatamente você vai ser empurrado para uma das trincheiras. Na verdade, isso para mim tem sido uma coisa muito cansativa, eu confesso para vocês. Num ambiente polarizado desse jeito, eu acho que a palavra de Jesus que a gente vai ler hoje, ela vem bem a calhar. Eu acho que, de fato, esse texto do Evangelho, ele pode falar ao nosso coração. E, logicamente, nós não vamos ler apenas o texto, aquela perícopezinha, né, aquele versículo em si. A gente vai ler uma boa parte do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 5, Jesus, nos primeiros versículos de Mateus 10, ele havia orado e havia escolhido seus 12 apóstolos. E aí, a partir do versículo 5, diz assim, depois da escolha desses 12. Jesus enviou, literalmente a palavra enviar é a mesma raiz, apostoloi, a palavra apóstolo é enviado, né? Então Jesus escolhe a quem ele vai enviar e envia, né? Ele escolhe quem seriam os enviados, os apóstolos, são os enviados, e aí ele os envia. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí vem o nosso versículo-chave para hoje, na nossa reflexão. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Queria primeiro que a gente desse uma boa olhadinha no texto, e eu quero partir desse núcleo, desse versículo-chave que deu o tema para a mensagem de hoje. E Jesus, na verdade, no versículo não fala apenas de 2 animais, das serpentes e das pombas. Ele se refere a 4 animais, lá no versículo 16. 3 deles descrevem os apóstolos, o que os apóstolos deveriam ser. As ovelhas, as serpentes e as pombas. Mas um deles também descreve as pessoas e o ambiente hostil para o qual eles estavam sendo enviados. Os lobos. Ovelhas e lobos. Vamos começar por aqui. Quando a gente pensa na ovelha, a característica principal da ovelha é a questão da sua mansidão, da sua fragilidade.
E aqui justamente Jesus coloca um contraste muito forte, né? Ovelhas e lobos. Sempre quando eu penso nesse texto, acabo me lembrando da Faculdade Luterana de Teologia, lá em São Bento do Sul, porque ali nos arredores havia um cercado com ovelhas, ao lado daquele lago. Quem conhece aquele lugar sabe do que eu estou falando. Tem um lago lá, tem muitas araucárias, e ao lado daquele lago tinha um cercado com ovelhas. Não sei se ainda tem ovelhas lá, mas com uma certa frequência acontecia de entrar cachorros à noite e eles acabavam assustando as ovelhas e às vezes entrando naquele cercado. E aconteceu algumas vezes de uma ou outra dessas ovelhas morrerem. E nem sempre elas morriam porque elas tinham sido mordidas mortalmente. Elas morriam, às vezes, apenas do estresse do cachorro ficar acuando no entorno dela e mordiscando ela. Às vezes elas não estavam assim mordidas na garganta ou alguma coisa desse tipo para que o ferimento causado pelo cachorro tivesse provocado a morte, mas elas ficavam tão estressadas com o cachorro ali ladrando no entorno delas que acabava que às vezes uma delas morria e depois a gente se dava conta de que tinha sido mordida na pata ou coisa desse tipo, mas não havia nenhum ferimento mortal, no sentido de que houve um sangramento e aí ela veio a morrer por causa disso. Ela realmente morria de estresse. É um animal frágil, é um animal completamente indefeso. E não se tratavam de lobos, se tratavam de, como diriam lá na minha terra, aqueles cuscos da redondeza ali do Mato Preto, né? Aqueles cachorros, nem sempre eram tão grandes assim, mas elas são animais muito, muito frágeis. A ovelha na escritura sempre foi considerado um símbolo de mansidão. Dando sequência aqui, a ovelha não tem como competir com os lobos no mundo deles, a não ser que a ovelha se transforme num lobo também. A ovelha não tem como competir com os lobos. Ela não pode sobreviver no meio dos lobos fazendo o mesmo jogo deles. Isso seria impossível, seria inimaginável. A ovelha é imensamente mais frágil do que o lobo e ela não tem essa condição. De alguma forma, isso nos mostra que Jesus não nos envia ao mundo para aprender a fazer como os lobos fazem. Eu envio vocês para o meio dos lobos e Jesus não diz assim, aprendam a ser lobos também para sobreviverem nesse mundo hostil. Não, ele diz, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Como ovelhas para o meio dos lobos. É uma palavra aparentemente assim, totalmente irresponsável, totalmente fora da razoabilidade, porque é uma missão suicida. É uma tarefa em que a sobrevivência parece impossível, num primeiro olhar e num primeiro momento. É um envio, sem dúvida nenhuma, como os versículos do entorno demonstram, com a insígnia do sofrimento. Assim como foi o envio de Jesus ao nosso meio. Ele também veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Pai também o enviou entre nós como Cordeiro. Como Cordeiro, e aí a gente precisa lembrar de Isaías capítulo 53, né? Como Cordeiro mudo, aquele que não reage, aquele que não recua diante daquilo que é inevitável para ele, que é o seu sacrifício. Jesus também é Cordeiro. Ele também é enviado no nosso meio como
ovelha no meio de lobos. E os lobos fizeram o seu trabalho. E Jesus aceitou o seu papel de cordeiro. Vamos seguir um pouco nessa reflexão. Mas aí Jesus usa uma outra expressão, dizendo que a gente precisa também ser prudentes como as serpentes. Isso demonstra que essa incursão da ovelha no meio dos lobos não é uma incursão ingênua. A rejeição da mensagem do Evangelho e a perseguição, que pode ser inevitável, ela não precisa ser provocada pelos enviados por falta de sabedoria. Ou seja, é muito provável que a gente, em algum momento, tenha que sofrer pelo Evangelho, tenha que pagar um certo preço pela nossa fé. Aliás, na sequência desse texto que nós não lemos, Jesus também fala uma outra palavra que é dita em outro contexto, de que aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Dentro desse capítulo 10, essa palavra também aparece. Dentro desse capítulo aparece também a palavra de que essa perseguição, em alguns casos, viria dos próprios familiares, das pessoas mais próximas e mais íntimas. Os inimigos seriam os da sua própria casa. É o que o texto de Jesus fala. Ou seja, ele pinta um quadro bastante tenebroso, mas ele também, ao dizer que nós nos movemos nessa realidade hostil desse mundo, usando a figura da serpente, ele está dizendo assim, nós fazemos isso com sabedoria. Ou seja, Jesus não saiu provocando de cara os seus adversários. Jesus não saiu... não, ele falava com as pessoas com sabedoria. E ele falava quando tinha que falar. Ele dizia as coisas quando ele tinha que dizer. Ele disse em certo momento, por exemplo, que a gente não deve jogar pérolas aos porcos, porque eles não vão reconhecer o valor delas. A natureza deles não permite que eles reconheçam o valor de pedras preciosas. Jesus, quando, por exemplo, a única vez em que ele compareceu diante de Herodes, ele ficou em silêncio. Herodes queria ver ele fazer um milagre. Herodes queria ver algum tipo de espetáculo particular produzido por Jesus. Jesus não referiu uma única palavra para o rei de Israel, que era Herodes. Ele não disse nem água para ele. Nada. Ele se calou. O testemunho que Jesus deu para Herodes foi fechar a boca. Ou seja, ele se comportou com a prudência da serpente. Não havia nada para se dizer, porque não havia ninguém para ouvir. Herodes não estava interessado na mensagem de Jesus. Herodes estava interessado em algum espetáculo religioso de um homem que fazia milagres, de alguém que ele acreditava que tinha poderes miraculosos, pelo menos era essa fama que Jesus tinha, e Herodes estava interessado pura e simplesmente nisso. Mas Jesus não cedeu em momento algum a qualquer pedido e qualquer expectativa que Herodes tinha em relação a ele. Não há necessidade, segundo essa palavra de Jesus, de ficarmos malhando em ferro frio. É isso que ele diz para os 12 quando são enviados. Se vocês forem numa cidade, entrarem numa casa, mas as pessoas não querem ouvir o que vocês têm para dizer, bata o pó da sandália e vá adiante. Não há necessidade de tentar impor essa mensagem para ninguém. Essa é uma mensagem gratuita. Ela é oferecida de graça, como vocês receberam de graça. E nós estamos fazendo um exercício de tentar convencer quem quer que seja acerca daquilo que a gente acredita. É uma oportunidade que se está dando às pessoas. Aproveite essa oportunidade quem quiser. Queridos, eu vou fechar a porta ali porque não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um caminhão aqui na frente, está fazendo um barulhão terrível.
Vocês estão ouvindo esse barulho ou só está atrapalhando a mim? Ninguém ouve o barulho? Tá, então beleza. Então, essa astúcia da serpente, ela tem a ver com essas questões de que a gente não precisa procurar o problema, de que a gente não precisa dar a cara a tapa sem nenhum tipo de necessidade. E Jesus, com a sua vida, também demonstrou essa astúcia. Finalmente, simples como as pombas. Essa palavra simples, eu tive que dar uma pesquisada um pouco, porque o que é ser simples? Quando você fala em prudência, você imediatamente associa prudência com sabedoria, com uma capacidade de discernir os espaços onde você está se movimentando, né? É fácil de entender. Mas o que significa simples como as pombas? Simples em que sentido? E aí eu fui dar uma olhada um pouco nesse termo. E a palavra grega por trás dessa tradução simples, ela significa literalmente sem mistura, puro. Ela é usada, por exemplo, para falar de vinho ou metais que não são misturados. Mas no uso figurado é usada no sentido de inocente, inofensivo, sincero. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. E eu gostaria de colocar para vocês aqui essas aparições para vocês entenderem melhor o significado. Em Filipenses 2,15, veja só, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. A palavra aqui é traduzida por irrepreensíveis, ou seja, sem culpa, sem nenhum tipo de mácula. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Certo? Aqui, essa mesma palavra que Jesus usa para descrever a pomba simples, essa palavra é usada no seu sentido figurado para descrever uma pessoa irrepreensível, que de fato não tem nenhuma... que não se pode acusar de qualquer coisa. Ela não pode ser acusada de dolo, de dano. E a outra aparição dessa palavra é o versículo que nós lemos no início do culto, com o qual eu saudei vocês. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. Olha aqui a serpente, a prudência da serpente. Sábios em relação ao que é bom e sem malícia. Aqui, essa mesma palavra traduzida, sem malícia em relação ao que é mal. Então, o que Jesus quis dizer com essa palavra? O que essa palavra quer dizer? É simples em que sentido? As pombas são usadas por Jesus como símbolo de alguém que não se move com segundos interesses, que não deseja se aproveitar, que não busca a própria glória, que não tem ambições perversas, que não entra no jogo dos lobos. Essa é a pomba. De graça recebestes, de graça dai. É simples no sentido de que essa pessoa não vê naquilo que ela está fazendo uma fonte de lucro. Ela recebe o seu sustento, porque Jesus disse, não levem nada com vocês, nem bolsa, nem prata, nem ouro, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas, ao mesmo tempo, ele não vê nisso uma forma de explorar as pessoas de qualquer forma, de usar da boa fé delas. Ser simples como as pombas significa não agir por motivos escusos, com intenções maliciosas, abuso da boa vontade, da boa fé das pessoas, manipulação egoísta, aproximação avarenta. É isso que significa simples. O discípulo é o que ele é. Ele não é 2. Ele não é vinho misturado. Ele não é metal misturado. Ele é o que ele é. Ele não vai fazer armadilhas. Ele não vai entrar em conchavos. Ele não vai puxar tapetes. Ele não vai ter 2 caras. É isso que essa palavra significa. É isso que quer dizer essa palavra simples como as pombas. É tudo isso. É tudo isso que quer dizer.
É isso que tem a ver com essa simplicidade. Jesus aqui ensina um equilíbrio saudável para navegar nas águas desse mundo. A fragilidade e mansidão das ovelhas e a simplicidade das pombas, sem a prudência das serpentes, nos transforma em presas fáceis dos lobos. A mansidão das ovelhas e a prudência das serpentes, sem a simplicidade das pombas, nos leva à manipulação pela bondade aparente. O sujeito é muito manso, é muito quieto, mas ao mesmo tempo também é muito esperto, muito inteligente e não é ovelha. Ele vai acabar usando essa capacidade, essa inteligência para manipular pessoas. A simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, sem a mansidão das ovelhas, nos leva ao juízo dos outros. Nos leva à verdade sem amor. Nos leva à falta de misericórdia. Desculpe, gente, eu acabei falando errado aqui na do meio, né? A mansidão das ovelhas e a prudência da serpente, sem a simplicidade das pombas, nos leva à manipulação, né? Quando existe um caráter dividido, quando não é um só, quando ele não é o que ele é, essa mansidão aliada a essa capacidade inteligente de lidar com as coisas, mas faltando essa simplicidade, essa integridade da pomba, expressa pela pomba, pode levar à manipulação. Queridos, eu quero encerrar dizendo algumas coisas assim de coração. Você fica à vontade para concordar comigo, para discordar, mas eu vou dizer algumas coisas aqui. Sei lá o quanto você vai achar isso incisivo, duro ou não, mas eu vou colocar aqui com meu coração aberto. Nós não estamos no mundo para fazer o jogo dos lobos. E isso inclui o jogo político que os lobos fazem. Eu repito, nós não estamos no mundo para fazer o jogo dos lobos. E isso inclui o jogo político que eles fazem. A mensagem do Evangelho é para todos, sejam eles de direita ou de esquerda. E a mensagem do Evangelho vai achar pontos de contato na direita e na esquerda, assim como vai inevitavelmente denunciar a idolatria de ambos, de direita e de esquerda. Eu quero aqui mais uma vez lembrar algo que eu já disse muito tempo atrás, que no grupo dos 12, no texto imediatamente anterior a esse que nós lemos, quando Jesus escolhe os 12, nós tínhamos pessoas que eram politicamente de lados opostos. No grupo dos 12, nós tínhamos Mateus, o publicano, que era aliado do Império Romano, que se valia daquela situação de opressão que vivia Israel e que enriqueceu, junto com muitos de outros, antes da sua conversão, naquele contexto. Mas também tinha um homem chamado Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um grupo que, em vários momentos, eles organizavam, inclusive, assassinatos de pessoas que consideravam adversários da sua nação. Eles eram revolucionários armados, com justificativas religiosas. Eram pessoas, digamos assim, que queriam desencadear uma revolução. Essa revolução acabou se desencadeando no ano 66 depois de Cristo. Os zelotes e os sicários eram aqueles que andavam com um punhal sempre junto consigo. Eles foram grandes instrumentos de um levante que aconteceu em Israel contra o Império Romano. Levante esse que foi massacrado com uma violência brutal dos romanos, em que muitas pessoas foram crucificadas a céu aberto, ficaram jogadas. Jerusalém foi sitiada por 7 meses, se eu não me engano, finalmente foi conquistada, foi queimada e o templo foi derrubado pela última vez. A última base de resistência dessa rebelião foi
a fortaleza de Massada, perto do Mar Morto. Ali os romanos, para conseguir invadir essa fortaleza, permaneceram construindo um acesso para essa fortaleza que ficava em cima de um monte por 2 anos, até que finalmente aquele grupo de judeus, quando viu que seriam mortos, eles se mataram antes da chegada dos romanos. Ok? Dentro do grupo dos 12, haviam pessoas que vieram de lados absolutamente opostos dentro da política de Israel, naquela época, naquele tempo de Jesus. E ambos fizeram parte do grupo dos 12. Porque em um determinado momento, ambos colocaram o evangelho acima das suas convicções anteriores. E por isso puderam andar juntos. Gente entrincheirada, destilando ódio, rejeitando pessoas a quem Deus ama, não é discípulo de Jesus e não entendeu o evangelho. Nosso lugar não é em trincheiras. Não é aí o nosso campo de atuação. Não foi para esse tipo de luta que Jesus nos chamou. Para esse tipo de trincheira. Ainda mais com as armas que se usam. Pessoas que, em nome de uma causa, ainda que venha mascarada de projeto de reino de Deus, se torna participante do espetáculo, por exemplo, entre outros espetáculos das fake news, não anda no espírito do evangelho. Os fins não justificam os meios. Não importa como as pessoas entendam que estão defendendo o evangelho, se é por meio da mentira, então isso é do diabo. Porque nós estamos diante da palavra de Jesus que diz: seja teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. É isso que ele disse no Sermão da Montanha. Então isso não é uma palavra minha, é uma palavra de Jesus. Não justifica jamais que a gente transmita informações distorcidas porque elas combinam com aquilo que a gente de alguma maneira deseja, pensa ou quer ou acha que é melhor para o mundo, para o país, seja lá para que for, que no final das contas o evangelho vai ganhar com isso. O evangelho nunca ganha com mentiras. Nunca. Não existe como o evangelho ganhar com mentiras. Pessoas que confundem o reino de Deus com um projeto político, independente de qual seja, de um lado ou de outro, não compreendeu o evangelho. E eu repito de novo isso. Pessoas que confundem o reino de Deus com um projeto político, de direita ou de esquerda, não compreendeu o evangelho. Talvez alguém possa pensar que essa postura de ovelha, serpente e pomba que Jesus fala aqui é alienante, é escapista, é ingênua. Não tem problema que você pense isso. Você tem todo o direito de pensar. Apenas eu peço que você seja honesto para assumir que o seu modus operandi não é o evangelho de Jesus. Você pode continuar pensando como você pensa. Só não faça isso em nome de Jesus, porque não tem a ver com Jesus. O modus operandi de Jesus é esse: ovelha, serpente e pomba. O evangelho é esse. Lembre-se também de que todos os projetos de fazer do mundo um lugar melhor resultaram em banhos de sangue. E o mundo continua desigual. Isso não é um desestímulo no sentido da gente se envolver, porque nós somos chamados a nos envolver, a gente é chamado a levantar nossa voz contra a injustiça, contra as desigualdades, mas o evangelho nos chama a fazer isso de um determinado modo. Jesus nos ensina o modo de como a gente deve fazer isso. Ele é uma demonstração viva da maneira como se luta contra o mal do mundo. A vida dele é uma demonstração. Se a gente não está disposto a lutar dessa forma como Jesus lutou, não tem problema. A gente pode lutar com outras ferramentas e com outras armas. Só não façamos isso dizendo que isso é evangelho.
A gente daí só tem que assumir que a gente está fazendo isso a partir de uma outra plataforma, de um outro jeito de pensar, que não é o jeito do Evangelho. E não tem problema. E hoje, queridos, nós celebramos a ceia do Senhor. E eu pensei nesse tema justamente porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E quando a gente celebra a ceia, Jesus nos chama para a gente se reunir como família de Deus. E para a gente se reunir como família, a gente precisa se arrepender de ódios, a gente precisa sair de trincheiras. O ministério que nos foi dado é o ministério da reconciliação. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que foi dado a nós o ministério da reconciliação. A gente se reconcilia com Deus e se reconcilia uns com os outros. Quando Jesus diz, também em Mateus capítulo 10, na sequência desse texto que a gente tem aqui, não vim trazer paz, vim trazer espada, todo o contexto indica que não são os discípulos que levantam as suas espadas e saem causando conflito e estrago no mundo. A espada, ela é fruto da confissão do Evangelho diante de um mundo que rejeita esse Evangelho. É uma consequência dessa confissão firme no Evangelho. Não é consequência de atitudes carregadas de agressividade, não é consequência de discípulos que saem pelo mundo procurando briga, incentivando, semeando ódios e conflitos. Não, a espada se levanta contra ovelhas, contra pessoas que, no que depende delas, querem viver em paz com todos os outros. E a ceia nos convida para isso, para a gente colocar o nosso coração diante de Deus e para a gente se perguntar o quanto talvez no nosso coração a gente também não tem entrado no jogo dos lobos. Talvez pensando que esse seja o único jeito de sobreviver nesse mundo hostil. A gente precisa entrar no jogo dos lobos porque senão a gente não sobrevive. A gente precisa usar das armas que eles usam porque senão nada nunca vai mudar. A minha pergunta é essa, nessa noite, o quanto nós temos aberto mão do modus operandi do Evangelho para adotar outras formas de conduta que nos têm afastado do Evangelho e que têm nos dividido, que têm causado conflito, que têm aumentado esse ambiente de hostilidade no qual nós estamos nos acostumando a viver nesses últimos anos. Quero convidar você para um momento de oração. Nesse momento de oração a gente já vai se preparando para a ceia. Quero convidar você para um momento de confissão de pecados. Convido você, aí onde você está, a pensar em si mesmo, a você pensar na medida da sua indignação. E existe uma indignação positiva, importante. A gente não pode se tornar indiferente, mas ao mesmo tempo pensar se de repente essa indignação não tem maculado o seu coração, não tem sujado esse vinho do Espírito que estava aí, ele está ficando encardido, sujo. Não tem mais a simplicidade da pomba, a pureza. Não deixa isso acontecer com você. Não deixa esse amor de Deus esfriar dentro de você.
Não permita que as coisas, que as circunstâncias, que os ambientes transformem você cada vez menos numa ovelha e te faça cada vez mais parecido com o lobo. Não deixa isso acontecer. Não é essa a vontade de Deus para você. O reino de Deus é alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é, antes de tudo, alegria e paz no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Tu falas na Tua palavra de tempos ainda muito mais complexos e difíceis do que esses que nós estamos vivendo. Tu falas daquele tempo em que muitos dos nossos irmãos foram perseguidos pelos seus próprios familiares pelo simples fato de crerem em Ti. A gente ainda está muito longe de viver coisas assim, e quiçá nunca tenhamos que passar por coisas dessa natureza. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, a gente está num ambiente em que as animosidades, os ódios, eles vão sendo cultivados, eles vão sendo retroalimentados. E Senhor, nós não queremos deixar o nosso coração sujar-se com esse produto que os lobos trazem até nós. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja completamente mergulhado no Teu amor e na Tua graça. Nós queremos sim nos indignar com as injustiças e nós queremos reagir a elas, mas nós queremos fazer isso com a prudência das serpentes, com inteligência e com a simplicidade das pombas, com um coração absolutamente puro. Nós queremos fazer isso, Senhor Deus, não como pessoas que desejam assumir o poder para impor o nosso jeito de pensar. Mas nós o fazemos com a mansidão das ovelhas, com a fragilidade das ovelhas. Porque a força não está em nós. É o Evangelho que é o poder de Deus. Não nós, não a igreja, mas a verdade, ela se estabelece como verdade. Ela é irresistível em certo sentido. É a Tua palavra que é poderosa. E a Tua palavra, através de nós, é poderosa. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, falem para as pessoas. Vocês vão ressuscitar mortos, vão curar enfermos, vão expulsar os demônios. Não é porque eles eram poderosos, mas é porque a Tua palavra é poderosa. E é nessa convicção que nós queremos nos mover, Senhor Deus, também nos nossos dias e no nosso tempo. Porque nós sabemos que nós também somos enviados. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor Deus, nessa noite. Te pedir perdão quando algumas das nossas convicções talvez se sobrepõem ao Evangelho e ao amor com o qual o Senhor nos chama a viver o Evangelho. Perdoa, Senhor Deus, se há no nosso coração algum tipo de raiz de ódio. Perdoa, Senhor Deus, se em algum momento nós fomos instrumentos para espalhar mentiras porque achamos que os fins justificam os meios. Perdoa-nos se em algum momento, ó Deus, temos confundido algum tipo de projeto político com o Teu reino. Se temos reduzido o Teu reino a algum projeto materialista
perdoa-nos. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos dê coragem, intrepidez, ousadia, essa condição de sabedoria, de prudência das serpentes, de simplicidade, de integridade, de pureza, de irrepreensibilidade das pombas, e a mansidão, a mesma mansidão que havia em ti, a mansidão das ovelhas, para continuarmos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. E que nós possamos ver essas pequeníssimas sementes do reino de Deus, fincando raízes. Que nós possamos ver, Senhor Deus, esse fermento invisível na massa, levedando ela toda. O teu reino às vezes parece tão fraco, Senhor. O teu reino às vezes parece, de fato, uma grande alienação. Mas não é. E o Senhor nos avisou que não deveríamos nos enganar com a aparência, com a pequenez do reino, do teu reino. Porque ele cresce. Ele tem poder em si mesmo. E o poder dele é transformador. Assim nós queremos preparar o nosso coração, Senhor Deus, para tomarmos a ceia nessa noite. Preparar o nosso coração e nossa alma para amar a todas as pessoas. O Senhor nos chamou para amarmos inclusive os nossos inimigos. E, ó Deus, que no nosso coração nós não desprezemos as pessoas que pensam diferente de nós, porque Tu as amas. Todas elas. Todas elas são expressão da Tua imagem e da Tua semelhança. Todas elas têm valor. Cada uma delas tem valor. Então nos ajuda a olhar para as outras pessoas como Tu olhas, sem esses óculos que querem empurrar as pessoas para dentro de uma trincheira ou outra. Em nome de Jesus. Amém. E juntos quero convidar para que a gente também faça a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe e que o seu coração experimente a alegria e a paz do Espírito Santo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quero convidar você a pegar o seu pão, se você está aí com a sua família. Então eu quero convidar você a... Deixa eu tirar aqui o... Se você está aí com a sua família, eu gostaria que vocês estendessem o pão, um para cada um, certo?
e que vocês pudessem dizer: esse é o corpo de Cristo, dado por amor a você. Eu hoje também estou sozinho, infelizmente, não estou junto com a minha família. Mas se vocês estão em família, ofereçam um para o outro, dizendo: esse é o corpo de Cristo dado por amor a você. E você pode comer. Da mesma forma, você pode pegar o cálice, o copo, o que você preparou aí, você pode também oferecer um para o outro, dizendo: esse é o sangue de Cristo dado e derramado para a remissão dos nossos pecados. Esse é o sangue de Cristo dado e derramado para a remissão dos nossos pecados. Jesus nos chama para vivermos em família, para vivermos na família da fé. E viver em família às vezes não é fácil. Se no nosso núcleo familiar a gente tem dificuldades muitas vezes, a gente precisa perdoar e pedir perdão. Também na família maior, na família da fé, acontece que a gente erra uns com os outros, que a gente tropeça, que a gente interpreta mal o que as pessoas fazem. E é inevitável que na nossa caminhada a gente vai errar. Se tem uma coisa que eu nunca consegui prometer para minha esposa, por exemplo, é de que eu não ia conseguir, que eu ia conseguir não mais errar com ela. Em alguns momentos eu acabo falhando. Falho como pai, falho como marido. A gente não pode ficar achando justificativas para as nossas falhas. Mas eu acredito que talvez um dos grandes segredos para a gente tocar a nossa caminhada adiante é a nossa capacidade de conseguir continuar perdoando e pedindo perdão. Tanto dentro das nossas casas, como na nossa vida em comunidade, como na relação com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Há muitos casamentos que se desfazem simplesmente porque há uma dificuldade gigante das pessoas de reconhecerem que erraram, de pedirem perdão ou de oferecerem o seu perdão. E assim também nas relações de trabalho, com vizinhos e assim por diante. Que Deus nos abençoe. O Evangelho nos chama, e a ceia de maneira muito especial, ela antecipa esse grande banquete celestial. Um dia nós estaremos à mesa do reino dos céus, com aquele que nos resgatou, que nos transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. E ali as nossas diferenças desaparecerão completamente. Mas enquanto nós não estivermos lá, nós buscamos viver como se já estivéssemos lá. E esse é um desafio diário, esse é um desafio constante contra a nossa velha natureza e de conformar essa nossa velha natureza a partir desse novo nascimento gerado pelo Espírito Santo em algo de fato que condiz com o reino dos céus. E isso passa pelos nossos relacionamentos. Amém, queridos? Deus abençoe e que essa ceia tenha trazido profundo fortalecimento na sua fé, na sua convicção, na sua relação com Deus e tenha mexido de alguma forma com você. Vamos cantar mais uma canção? Vamos voltar para Elias, vamos cantar um louvor juntos?
A gente também quer aproveitar esse tempo e cantar uma música que fala muito sobre comunhão. Essa música chama Um. Olho para o céu, de lá vem o meu socorro. Pai da eternidade, me mostra o que é o amor. Amor perfeito e justo, que sempre me espera. Esse é o som, esse é o som que rompe o céu. O amor de Deus nos faz um, nos faz um com Ele. Tudo que eu fizer, de fé ou esperança, se não estiver no amor, não irá permanecer, não. Embora seja grande, não é obra eterna. Esse é o dom, esse é o dom que durará para sempre. O amor de Deus nos faz um, nos faz um com Ele. O amor de Deus nos faz um, nos faz um com Ele. O amor de Deus nos faz um, nos faz um com Ele, com Ele. Queridos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vamos viver nessa paz do Senhor, que também se desdobra em paz com as pessoas do nosso entorno. Deus abençoe, uma boa semana a todos